daquilo que pedimos ou pensamos, Amém. porque Ele é o dono de tudo. Aleluia, Deus. Eu quero somente fazer menção nesta noite de um trecho da Bíblia Sagrada que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 36, versículo de número 4 em diante. Aleluia. Isaías, capítulo de número 36, versículo de número 4 em diante, aonde a palavra de Deus nos diz assim: Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confia para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis. Ora, pois empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e a destrói. Bendito seja Deus. Queridos, Aleluia, Deus. amados irmãos e ouvintes, você que está na sintonia deste programa, nós estamos vivendo um período difícil. O texto a qual foi lido nesta noite trata justamente a respeito da confiança. Quando falamos de confiança, nós falamos de crença ou acreditar em algo ou em alguém. Estamos mediante a um texto que vai tratar justamente disso. E diante de tudo quanto nós estamos passando, muitas pessoas estão desacreditadas, sem esperança, Aleluia, Deus. sem confiança alguma, vivendo momentos difíceis, momentos de desesperos, aonde a sua alma, o mais profundo dos sentimentos, abate a sua vida, tirando delas a esperança e o desejo de viver. E diante desse texto nós vemos que Senaqueribe, rei da Síria, envia um dos seus aliados, um daqueles que prestavam serviço a ele, para falar a respeito, Aleluia, Deus. de algo ao rei Ezequias. E ele, no versículo de número 4, ao ele se expressar a Ezequias, ele faz menção a respeito desta confiança. Porque ele vai dizer, que confiança é essa em que te estribas? Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Que confiança é essa? Essa expressão estribas ou estribes significa se apoiar em algo ou em alguém, que faz referência ao termo confiança. Absaque estava fazendo menção a respeito daquilo que Ezequias ele acreditava, em quem ele estava depositando a sua confiança. Bendito seja o nome do Senhor. Absaque faz até zombaria no versículo de número 5, tratando a respeito dos planos de guerra do rei Ezequias. Porque ele faz menção dizendo que os seus planos de guerra eram somente de palavras. Não tinha ações que fossem capazes de concretizar aqueles planos. Bendito seja o nome do Senhor. Situações pertinentes das nossas vidas, elas vêm muitas das vezes com essa função de roubar a nossa confiança. Palavras mencionadas, palavras ditas, elas podem provocar esse efeito. O efeito que faz com que o homem ele desacredite de algo ou de alguém. O efeito de Senaqueribe enviar esse mensageiro até Ezequias era justamente para roubar dele a confiança que ele tinha em Deus, a credibilidade que ele tinha em Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E olhando, o mais interessante é que, mesmo diante de toda a afronta causada por esse mensageiro com palavras mencionadas pelo rei da Síria, Ezequias, ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele não deixou de acreditar. O problema hoje que muitas pessoas estão enfrentando é justamente essa falta de confiança. As próprias pessoas, elas têm gerado, elas têm feito com que as pessoas elas percam a confiança uma nas outras. Aleluia, Deus. Bendito seja Deus, porque o termo confiança fala de acreditar. E nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não acreditam mais que as coisas possam dar certo. As pessoas não acreditam porque nós vemos as mídias, nós vemos as pessoas provocando um alvoroço. E esse alvoroço tem retirado a confiança das pessoas. Bendito seja Deus. As pessoas não acreditam mais que dias possam ser melhores. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas o mais interessante é que, diante de tudo que foi falado pelo mensageiro do rei da Assíria, Ezequias, no capítulo 37, versículo de número 14, ao receber a carta das mãos do mensageiro, enviado pelo rei, Ezequias ora ao Senhor.
Os homens podem arquitetar, planejar, criar leis para que a igreja de Cristo, Aleluia, Deus. ela pare de crescer, ela se fortaleça. Os homens podem criar, tentar, macuminar, mas eles se enganam, pois nada disso pode deter o progresso da igreja do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele disse que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, a Bíblia nos diz que eles são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, Está firme Deus. no Senhor. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Glória a Jesus. Os homens, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, os homens procuraram razões e motivos para incriminar Daniel mediante ao imperador ou rei da Babilônia. Mas os homens tentaram de todas as maneiras achar falta em Daniel para que pudessem incriminá-lo. Foi em vão todas as tentativas, pois nada encontraram Aleluia. contra a vida de Daniel. Glória a Jesus. Aleluia. Então os homens arquitetaram uma lei que pudesse então atingir a fé de Daniel. E fizeram um decreto que durante 30 dias ninguém poderia consultar outro Deus. Só deveria consultar o rei. Os homens fizeram isso sem Daniel saber. Porque a Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, ele foi para o seu aposento, aonde as janelas do seu quarto estavam para a banda de Jerusalém. Então, como de costume, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ao saber do decreto, ele foi fazer o que era costume dele: orar. Aleluia! Isso é o sentimento daquele que tem confiança em Deus. Porque aquele que tem confiança em Deus, ele sabe que Deus, ele é justo e ele age com justiça. Aleluia, Deus. Os homens queriam incriminar a Daniel sem ele ter feito coisa alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido, o que a palavra de Deus nessa noite ela está querendo nos dizer é que, mesmo diante das acusações, mesmo diante dos decretos humanos, aleluia, mesmo diante da afronta dos homens, se mantenha confiante, aleluia, se mantenha, aleluia, firme na fé em Deus. Porque a fé em Deus, ela é inabalável. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quando Ezequias, ao ler as cartas do mensageiro, viu todas as afrontas
que foram referidas não diretamente a Ezequias, mas eles estavam afrontando o Deus de Israel. Eita, Deus, glória. Aquele que Aleluia. tem o poder sobre todas as coisas. E na oração de Ezequias ele coloca isso diante de Deus, mostrando que o Senhor, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Que o poder estava nas suas mãos. Aleluia. Glória. E o interessante é que Deus, ao falar com Ezequias por meio do profeta Isaías, ele sentenciou ao rei da Assíria, Aleluia. dizendo que por assim como ele veio por um caminho, ele voltará por ele. Aleluia. Aleluia. Deus. Porque o rei não afrontou Ezequias, mas o rei afrontou ao Deus dos céus, o Rei dos Reis, Aleluia. aquele que tem o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E Deus então disse, por meio do profeta Isaías, que nenhuma flecha atingiria aquela cidade, a cidade de Jerusalém. Aleluia! Nada aconteceria. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 33 do capítulo 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória Se a Deus. fôssemos olhar pela lógica humana, a Síria naquele tempo era uma grande potência, um exército poderoso, um exército grandioso, famoso pelas suas muitas conquistas. Aleluia! Mas é o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Aleluia! Senaqueribe estava confiante no seu exército, nos seus muitos cavalos e cavaleiros. Aleluia! Mas ele não sabia que estava diante de um Deus que tem o poder sobre todos os exércitos. Glória a Deus. Aleluia! Um Deus que pode executar todas as coisas. Aleluia. Isso nós vamos testemunhar na palavra de Deus, que somente um anjo do Senhor desceu no arraial do exército da Síria e matou 185 mil soldados, Eita, Deus grande. sem precisar que nenhum dos exércitos de Israel fosse ao ataque, porque com Deus é assim. Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir, Aleluia. porque Ele tem todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Se você está passando por algo que Aleluia, tem lhe Deus. constrangido, que tem lhe afrontado,
e você está sendo injustiçado neste momento. Ei! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jeremias capítulo de número 17, versículo de número 7, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja Deus. Se a tua confiança, se você se apoia em Deus, se você acredita nele, e nesse momento você está sendo injustiçado, se você está sendo afrontado, se a tua confiança está realmente em Deus, Ele vai agir com justiça. Bendito seja o nome do Senhor, pois Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quando falamos de esperança, estamos nos referindo ao mesmo termo confiança. Nós estamos falando de expectativa. Aleluia, que algo de bom aconteça. E isso só pode ocorrer na minha e na tua vida se nós estivermos confiando em Deus. Aleluia, Deus. Porque para Ele nada é impossível. Aleluia. Talvez nós somos subjugados por este momento, por esta situação em que estamos vivendo. Aleluia. Talvez você esteja vivendo um momento de desespero. Porque pela lógica humana, tudo o que foi referido pelo mensageiro do rei da Síria, Senaqueribe, houve um momento em que os homens não quiseram que as palavras referidas fossem ditas aos homens que estavam sobre o muro. Aleluia, Deus. Sabe por quê, irmão Pedro Nelson? Porque muitas pessoas não têm estrutura para escutar determinados tipos de assuntos. Verdade. Porque existem pessoas que, ao ouvir algo, o seu psicológico fica abalado. Aquela pessoa, diante do que é dito, ela consegue projetar algo e aquele sentimento, em vez de ser algo que venha produzir algo bom, faz é destruir. Aleluia. Aleluia. Em determinado momento não quiseram que fosse referido, mas mesmo assim o mensageiro disse: nós não viemos aqui somente falar a ti, ó rei, mas viemos falar para todo o povo. Porque falando para todo o povo, o povo perderia a sua confiança. Aleluia, Deus. O povo desacreditaria. O povo ficaria pasmado e com medo mediante a afronta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus está no controle de tudo. Nada pode desestabilizar aqueles que têm confiança nele. Aqueles que realmente confiam em Deus permanecem firmes mediante a determinadas situações. Daniel, mediante a situação, ele foi orar. Porque ele sabia que estava sendo injustiçado. Ezequias, diante da afronta do rei, foi orar, pedir a Deus a orientação. Bendito seja o nome do Senhor.
que a palavra de Deus quer nos dizer nesta noite é que a sua confiança, a minha confiança, não está no poder legislativo. Aleluia, Deus. A minha confiança não está no poder governamental do nosso país, deste município, desse estado. A minha confiança, ela deve estar inteiramente em Deus, Oh, glória. pois Ele controla tudo e todos. O homem é criação de Deus. E você, nesta noite, eu tenho algo para dizer a você que ainda não aceitou a Jesus. Algo sério para a sua vida. É necessário que você se arrependa. Arrependimento significa mudar de ideia e de atitude. Oh, glória. Você precisa se arrepender. Mudar esse modo que você está vivendo. A vida de pecado que você está levando. Aleluia. Para que assim você entenda que o que você está fazendo é errado. E isso não agrada a Deus. E após se arrepender, Deus, através do sacrifício do seu Filho, lhe conceda a salvação. E você então possa assim ter o direito à vida eterna. Aleluia. Mas primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados. É, isso mesmo. Isso que você está fazendo. Que é errado à sociedade e que é errado também aos olhos de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, possa nos ajudar, nos fortalecer, nos conceder da sua graça, mediante tudo que estamos vivendo, que Ele possa acrescentar, para que assim a nossa confiança, ela permaneça firme nele, para vencermos todos os desafios e obstáculos que enfrentaremos na nossa vida. Aleluia, Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero aqui agradecer a oportunidade no nome de Jesus.